Bom, muito bem. Dando sequência, então, quero retomar aqui o programa dos slides com vocês. Vamos retomar o nosso Prezi. Nós já vimos, portanto, as categorias. Eu quero dar uma olhadinha agora com vocês. Estamos bem num aspecto bastante introdutório ainda, né? Sobre os significados, ou os significados do termo nulidade, né? Então, veja, o Auri pontua bastante que nulidade pode ser vista sob dois aspectos, né? Num aspecto, nulidade é sanção processual, e essa é uma técnica que eu gosto bastante de trabalhar, inclusive em sala de aula, né? Um discurso que eu adoto bastante, de que nulidade é sanção. O sistema de nulidade é sanção para a não observação de uma regra procedimental, para um não respeito a uma forma processual, né? Mas o Auri ele se filia a uma teoria segundo a qual nulidade não é sanção. Né? A nulidade não poderia ser sanção para Auri. Por quê? Na medida em que a sanção é a reação ao comportamento vedado pelo ordenamento, nulidade seria um efeito. E aqui reside a crítica do Auri. Nulidade para o Auri não é efeito, né? Nulidade conduz justamente à falta de efeito. Ela vai levar justamente à ineficácia, ao reconhecimento da ineficácia do ato. Então, nulidade, quando reconhecida, ela não é uma sanção, porque sanção seria um efeito. Ela surtiria um efeito. Na realidade, sanção é o reconhecimento. Para Auri Lopes Júnior, a nulidade é exatamente o reconhecimento da falta de efeito de um ato processual eivado de defeito, né? Praticado com um vício, né? Praticado com um defeito processual. Mas nós temos também a visão do professor Renato Brasileiro de Lima, que mais ou menos ele sintetiza estas duas visões, né? Então, para o Renato Brasileiro de Lima, a ideia que ele tem de nulidade é que a nulidade é uma sanção processual de ineficácia. Então, basicamente, ele faz um resumo, ou ele vai juntar estes dois ideais tratados no livro do professor Auri. Então, nulidade, portanto, seria sim, para o Renato Brasileiro, uma espécie de sanção aplicada ao ato processual defeituoso, privando de seus efeitos regulares. Então, um ato processual defeituoso, viciado, a partir do momento do reconhecimento deste vício, impõe-se a sanção, que seria a nulidade, que repercutiria, obviamente, no afastamento de seus efeitos regulares, né? Esse ato considerado defeituoso, ele é eivado desse vício, ele se torna nulo e os seus atos, os atos decorrentes, os seus efeitos, os efeitos decorrentes deste ato defeituoso deixam de existir. Tudo bem? Muito bom. Bom, voltando aqui, vamos dar uma olhadinha agora no que se tem, né, da ideia que se tem do que sejam as nulidades absolutas. Então, nós temos algumas características das nulidades absolutas aqui, né? Então, o que seria uma nulidade absoluta, ou o que configuraria uma nulidade absoluta? Então, aqui, tanto para Auri como para Renato Brasileiro, a nulidade absoluta consistiria numa violação de norma cogente que tutela interesse público e ou violação de princípio constitucional. Então, um ato processual que viola uma regra que atinja interesse público e ou atinja um princípio constitucional, ela já dá a entender tratar-se de uma nulidade absoluta. A nulidade absoluta é aquela que pode ser declarada de ofício, então o juiz não precisa ser provocado para declarar a nulidade do ato, ou mediante a arguição do interessado. Então, a nulidade absoluta, o juiz pode ele mesmo reconhecer
sem ter sido provocado, ou ele pode ter sido provocado pela parte para reconhecer a nulidade absoluta. O prejuízo decorrente deste defeito é presumido. Então, não precisa que a parte prove, demonstre que houve um prejuízo decorrente daquela nulidade. Tendo havido a nulidade, esse prejuízo é presumido. E ela é insanável, ou seja, ela não se convalida. E aqui nesses termos sanável, insanável, convalidar ou não convalidar, o professor Auri fica mais com sanável e o professor Renato fica mais com convalidável, dizemos assim. Então, vamos entender. Nulidade absoluta é uma nulidade insanável, ela não vai convalidar. Né? Ela não pode, aquele defeito, ele macula o ato processual de tal modo que aquele ato processual não pode, de maneira nenhuma, ser reputado, corrigido, sanado, convalidado. Então, essa convalidação, ela não ocorre sequer pela preclusão, ou seja, pelo decurso do tempo, porque a parte não se manifestou no tempo correto. E também ela não se convalida, né? Essa sanação, vamos dizer assim, ou esta convalidação, ela não ocorre porque uma decisão transita em julgado, por exemplo. Numa nulidade absoluta, o seu reconhecimento pode ocorrer, inclusive, depois do trânsito em julgado daquela sentença. Então, veja, nulidade absoluta, ela tem estas características. É um defeito processual que viola interesse público ou um princípio constitucional. Ela pode ser tanto declarada de ofício ou a pedido, ou o juiz tendo sido provocado pela parte. O prejuízo decorrente de uma nulidade absoluta é presumido e esta nulidade absoluta, ela nunca convalescerá. Esse defeito é um defeito tão grave que ele nunca poderá ser reputado, sanado, convalidado, seja porque ninguém alegou aquele defeito no tempo, seja porque aquela sentença penal transitou em julgado. A qualquer momento a nulidade absoluta poderá ser reconhecida e declarada de ofício ou mediante provocação, porque ela não convalidará. Combinado? Eventuais dúvidas, logo mais no grupo temático. Muito bem. A anulação do ato aqui, né? A gravidade da atipicidade, este termo atipicidade vem daquela ideia de que o ato processual ele também pode ser encarado como um tipo, um modelo de ato processual previsto na lei. Então, se alguém pratica o ato em desconformidade com o que previu a norma, o que previu a lei processual, haveria uma atipicidade processual e ela conduz à anulação do ato, independentemente de qualquer alegação da parte interessada, podendo ser reconhecida de ofício, como nós vimos, alegada pela parte, não demanda a demonstração do prejuízo, apenas um reforço daquilo que já foi colocado ali nos atributos, aqui de acordo com o Auri Lopes Júnior. Tudo bem? Então, esses são os atributos das nulidades absolutas. Estes, os atributos das nulidades absolutas. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, até para que a gente não precise cortar nulidades relativas no meio, né, do vídeo, né, já que a gente tem esse modelo de mandar vídeos de até 10 minutos. Então, no próximo vídeo, nós vamos trabalhar alguns atributos das nulidades relativas. Combinado? Então, aguardem aí o próximo vídeo e vão fazendo as suas anotações para que nós possamos discutir logo mais no grupo temático. Um abraço!